Olha que teremos boas novidades aí na volta do carnaval, na CPMI do INSS também, tá? Um servidor investigado por fraude no INSS, no fraude do INSS na questão do defeso, sabe aquele negócio dos pescadores, né? A gente falou sobre isso num vídeo aqui alguns meses atrás, né? Durante o período do defeso, os pescadores recebem uma grana do INSS para não pescarem por conta de preservar os peixes, né? Só que aí o que está acontecendo? Um monte de gente está sendo registrado como pescador, sem ser pescador, para receber essa graninha, né? Isso é típico de esquema que o pessoal faz aí, né? E aí, esse servidor do INSS está sendo investigado por isso. Ele disse que ele não é culpado disso, que o problema é no Ministério da Pesca. E ele entregou para a CPMI um grande dossiê com todas as informações sobre isso. Isso pode ser uma coisa boa, tá? Sabe por quê? Porque esse servidor está no meio de uma briga entre o presidente do INSS e o Gilberto Valer, que estava de férias, e ele foi nomeado por uma diretora de tecnologia, a Léa Bressi, que é diretora de tecnologia do INSS. E aí, ou seja, está havendo uma briga entre o presidente do INSS e essa diretora, e esse cara está no meio da história. Isso é ótimo, por quê? Porque esse tipo de gente é o tipo de pessoa que tem incentivo para informar, para trazer informações relevantes nesses casos, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por GTTR, mais perdido que Bolsonaro na parada LGBT, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, investigado por fraude, servidor nomeado sem aval do presidente pediu exoneração. Então vou começar pelo começo. Isso daqui aconteceu já há alguns dias atrás, tá? Wesley Martins é o nome do servidor. Então o que aconteceu? Martins foi um dos principais motivos da ruptura entre Gilberto, que é o presidente do INSS nomeado pelo Lula, e o número 2 da autarquia, a Léa Bressi, que é a atual diretora de tecnologia da informação lá do INSS. O Martins já havia sido exonerado do cargo de gerente executivo de São Luís. Então, a origem do problema, esse cara, ele atuava no INSS de São Luís do Maranhão, né? E lembra, esse escândalo do seguro defeso, isso aconteceu em vários estados do Brasil, mas principalmente no Maranhão. No Maranhão se estabeleceu ali uma onda de pessoas se dizendo pescadores, né? Então, lembrando como é que é a história, né? Pela legislação, o INSS ele paga esse seguro defeso para quem é pescador, para o pescador não pescar durante o período de reprodução dos peixes. Só que o que está acontecendo? O pessoal amigo de político vai lá, consegue uma boquinha, é cadastrado como pescador lá no sindicato de pesca, e aí você passa a receber esse negócio. E diz que tem um esquema, tá? Porque o sindicato cobra uma parte desse valor que você recebe, o sindicato cobra como se fosse um percentual, né? Uma rachadinha, como se fosse uma rachadinha. Tu vai receber do governo isso daí, mas tem que passar 30% aqui para o sindicato, né? É um outro escândalo do INSS que não tem muita ligação com o desconto dos aposentados, mas não deixa de ser mais um absurdo que acontece dentro do INSS, e é lógico, a CPMI do INSS pode investigar esse tipo de coisa também, né? Então, esse cara, ele era o gerente executivo em São Luís, era o responsável por essa área lá em São Luís, e ele assinou muitos das autorizações, ou seja, como é que funciona a coisa? Os sindicatos de pescadores mandam para o Ministério da Pesca a lista dos associados de cada sindicato, que são pescadores, que supostamente vão receber o seguro defeso, porque não vão poder pescar durante esse período. E daí o Ministério da Pesca faz a certificação desse pessoal, e daí o Ministério da Pesca passa essa lista para o INSS. Então a alegação dele aqui é que ele no INSS ele não tem o poder discricionário de negar ou autorizar esse negócio. Não é o que ele está falando aqui. Ó. Ele está dizendo que ele está sendo investigado por fraude, mas não sabe por quê. Porque na verdade, se aconteceu a fraude, foram os sindicatos que passaram isso para o Ministério da Pesca, e o Ministério da Pesca não fez a verificação adequada para saber se as pessoas eram pescadores mesmo, aceitou a lista que vem dos sindicatos lá de pesca e coisa e tal. E ele, como gestor do INSS, ele não tem discricionariedade, ele não pode virar e falar, não, não aceito esse cara aqui, porque esse cara não é pescador, né? Botaram a culpa nele, mas segundo ele está dizendo aqui, ele não tem culpa disso, né? E aí o que aconteceu? Só que, é isso que eu acho que é bacana da coisa, tá?
ele já foi culpado por isso lá atrás. O pessoal do INSS, quando explodiu esse escândalo, jogou a culpa para cima dele, né? Aí, parece que ele é amigo da tal da Léa Bressi, a Léa Bressi nomeou ele para um outro cargo aqui, ó. Em novembro, quando o presidente tirou 5 dias de férias, a Léa decidiu nomeá-lo para outro cargo. Então, ou seja, ele perdeu o cargo de gerente executivo de São Luís, mas foi nomeado para um outro cargo qualquer dentro do INSS, né? Aí só que o problema é que o Gilberto voltou de férias, ficou chateado e demitiu o cara, né? Aí que o cara ficou? O cara ficou puto. Falou, não, porra, peraí, que coisa é essa, né? Estão me sacaneando aqui no INSS. E aí que eu falo para vocês, isso que é a parte positiva pra gente. Porque isso ajuda justamente a identificar essas coisas, né? Esse cara tem todo interesse em expor os problemas lá do INSS até para livrar a cara dele. Ele deve ter informação de um monte de coisa por lá, né? Se a Léa Bressi resolver entrar nessa de delatar também, vai ser lindo de morrer. Ih, rapaz, vai ser maravilhoso para a CPMI do INSS. Pode sair muita informação interessante nisso daqui, tá? Aqui, ó, o Wesley Martins, que era ex-coordenador de gestão de relacionamento com o cidadão. Antes disso, ele foi ex-coordenador executivo de São Luís e investigado por suposta concessão de seguros defesos no Nordeste do país, enviou um relatório com todas as informações sobre o caso para a CPMI, que trata do assunto no Congresso Nacional. E ao R7 Planalto, Wesley Martins afirmou que o papel do Instituto é analisar protocolos de seguro-defesa aprovados pelo Ministério da Pesca. Ou seja, o que está dizendo é que ele não fazia nada, né? Quem cadastrava os pescadores lá eram os sindicatos e quem aceitava esses cadastros era o Ministério da Pesca. Então, se alguém fez alguma coisa errada nessa questão do seguro-defeso, foi o Ministério da Pesca, né? Eu confesso para vocês que eu não entendo da legislação lá, como é que funciona o Ministério da Pesca ou o Ministério do INSS, né? Como é que funcionam essas coisas de forma independente. Não sei dizer se ele está correto nessa afirmação dele ou se não, tá? Se ele teria mesmo que checar novamente esses dados para ver se tem alguma coisa ali, coisa e tal, não sei qual é a situação. O fato é que foi um escândalo enorme. Um monte de gente se declara pescador artesanal e a pessoa muitas vezes não pesca, e agora o fato é que no Maranhão tem uma população enorme de pescadores que não tem lugar nenhum do Brasil essa quantidade de pescador. Gente que nunca viu rede, nunca viu anzol na vida, mas se diz pescador porque vai ganhar o seguro-defeso, né? A Polícia Federal deflagrou uma operação em junho e em agosto contra fraudes no seguro-defesa em Minas Gerais e no Amapá. Tem vários lugares do Brasil, então não é só no Maranhão, não. Mas no Maranhão está chamando muita atenção, porque teve muita coisa ali, né? Muito dinheiro mesmo, né? E esse é o ponto. Além disso, aqui, ó, descontos em aposentadorias. O pessoal colocava que tinha que fazer o desconto para pagar os sindicatos ainda. Ele diz aqui, ó, nada disso é nem de longe competência minha ou do INSS ou de ações fraudulentas. Inclusive, estou encaminhando o relatório para a CPMI e ao INSS acerca dos fatos ocorridos, averiguados, ou seja, o cara está chateado porque botaram a culpa nele, ele diz que a culpa não é dele e está botando a informação toda por aí. Acho lindo isso, dá para tirar muita informação desse cara. Aqui, ó, eu nunca entendi o motivo de eu ser mencionado porque a minha nomeação causou tanto mal-estar. Realmente fiz tudo que a própria instituição pedia que fosse feito. Nenhum dos meus acordos de cooperação técnica foram de descontos associativos ou que permitissem qualquer entidade fazer algo que prejudicasse o segurado, né? Na verdade, quem aumentou isso foi o Ministério da Pesca, reconhecendo milhares de novos registros no Maranhão, inclusive vários deles tendo sido cancelados em operações da PF e da CGU, o que não tem nada a ver com o INSS. O Instituto não é reconhecedor da condição de pescador, né? Então, esse é o papo dele, mas é o que eu falo para vocês. O importante dessa história é a briga, meu amigo. Tendo a briga dos dois, a gente vai conseguir tirar mais informações desse pessoal. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.